Saudações, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje junto com o professor Cristiano Baldan, com um projeto de muitos anos que a gente idealizou e hoje a gente conseguiu tirar ele da gaveta. Um projeto que acho que vai ter extrema relevância tanto para alunos que estão começando a sua formação, como para profissionais recém-formados e até mesmo profissionais que atuam diretamente na clínica. Esse é um projeto muito importante para a gente, de muitos projetos, muitas novidades que ainda vão acontecer esse ano. E acho que melhor do que ninguém, o Crisão está aqui. Eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre como que a gente discutiu e acabou criando esse projeto desse podcast para discutir mais sobre eletrotermofototerapia. Fala aí, Crisão. E aí? Fala, Igão, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Saudações, sejam bem-vindas, bem-vindos, todos os nossos colegas clínicos, né, Igor? A gente há alguns anos vem pensando realmente nesse projeto, porque a gente tem percebido um movimento interessante na área da saúde, né? Todo mundo buscando a prática baseada em evidência. E, por vezes, uma série de informações que são veiculadas sobre eletrotermofototerapia que merecem um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado para a gente evitar desinformação, né, no lugar de dar uma informação um pouco mais qualificada. A gente sabe que é fundamental conhecer um pouco mais aprofundadamente uma determinada área para a gente exprimir nossas opiniões, né? E a partir disso, que a gente que tem uma longa caminhada aí juntos, né, na nossa formação e no nosso trabalho, e sempre voltando uma atenção especial para a eletrotermofototerapia, né, a gente passou então a pensar na possibilidade, depois de tantos anos de caminhada, a gente oferecer um pouquinho dessa nossa expertise para os nossos colegas que, como você já falou, ou já trabalham com isso e que querem receber de uma forma um pouco mais prática, mais didática, mais legal a informação no seu dia a dia, né? Como para aqueles colegas que estão começando agora a utilizar esses recursos e ainda não se sentem muito seguros, e até mesmo os estudantes da área de saúde, né, de profissões que trabalham com a eletrotermofototerapia, para que eles possam começar a se familiarizar, ambientar com os termos, né, e com a lógica da eletrotermofototerapia, né. E daí então surge essa ideia do nosso projeto, que um desses nossos bate-papos, né, dá aqueles estalos que dão na vida da gente, e surge um nome que a gente achou que poderia caber aí exatamente dentro daquilo que a gente se propõe, que é esse podcast chamado Eletroterapistas. Então, a partir de agora, a gente, através desse podcast, vai trazer pistas de eletrotermofototerapia para o pessoal. Dicas de inovação, ciência, tecnologia, aplicabilidade clínica. E o mais legal, né? Eu acho que é lembrar que esses recursos, eles são usados por inúmeros profissionais da saúde, cada um dentro da sua expertise, né? Cada um dentro da sua área de atuação. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter aqui com a gente muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, óbvio, porque a eletrotermofototerapia ela é um objeto muito importante nessas duas profissões, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai receber aqui médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, esteticistas, médicos veterinários, acupunturistas que em alguns momentos têm substituído a agulha por laser, por exemplo, ou faz a sua acupuntura associada à eletroestimulação, fonoaudiólogo, enfim, acho que vai ser um ambiente bastante democrático, com bastante diversidade. A gente vai poder trocar ideias sobre os fundamentos, trocar ideias sobre as aplicações clínicas que podem ter, claro, resguardando sempre o cuidado de cada um fazer a utilização específica, né, para a tua área de atuação, né? Sim, exatamente, Cris. Ao final dos episódios, onde nós nivelaremos essa parte básica da eletrotermofototerapia, a gente vai partir para o estado atual dos recursos da eletrotermofototerapia, trazendo o que há de mais recente na ciência desses recursos e, por fim, chegando à sua aplicação clínica, né? Chegando lá ao profissional que está atendendo o seu paciente e que vai nos ouvir e poder ajudar
de repente no dia, no tratamento de um paciente, na sua conduta com o paciente, utilizando os recursos da eletrotermofototerapia, né, Crisão? Você tem alguma coisa a acrescentar nessa ideia, nesse escopo de episódios que nós pensamos para esse podcast? Não, acho que foi bem isso, né? Nosso pensamento, planejamento foi bem dirigido para isso. Eu acho que uma coisa interessante, aliás, 2 pontos interessantes também, que eu acho que a gente vai focar bastante atenção. Primeiro, nos cuidados e contraindicações de alguns recursos, né? Porque, especialmente aquele clínico que teve uma formação inicial, básica de utilização desses recursos, que se embasou muito nos livros disponíveis, ainda tem informações muito conservadoras, né? Que o que a gente sabe que o que a gente vai encontrar na maior parte dos livros, como por exemplo nas contraindicações de laser terapia, hoje aquilo que era uma contraindicação passa a ser uma indicação. Então a gente vai conversar um pouquinho do porquê dessa mudança de entendimento, né? Quais são as evidências de que isso realmente deveria ter acontecido. E eu acho, Igor, uma coisa que vai ser muito legal, que aí eu acho que a gente vai arrumar uns inimigos até, sabe? Porque como acontece normalmente no mercado, a tecnologia avança, as empresas vão criando novos recursos com novos parâmetros, né? E aí o clínico que se vê com uma situação real na mão, querendo usar aquele recurso porque ele tem plausibilidade biológica e agora com essa inovação, com essa nova possibilidade de dose, ele começa a criar protocolos e não é incomum nas nossas andanças por aí, nas nossas aulas, palestras, congressos, enfim, a gente sempre se deparar com questões de novas possibilidades de utilização, né? E que a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa opinião, se é que ela vale alguma coisa, né? Mas sempre trazendo aquilo que a ciência baliza para a gente, né? Eu acho que isso também, esses serão aspectos que vão trazer um pouco sanar um pouco da curiosidade dos colegas, né? Sim, eu acho interessante e acho que lembro muito bem da aula de recursos que a gente utiliza na aula, tanto eu como o Cris, como diversos outros colegas aí, que sempre ao final acaba colocando um capítulo de como eu trato, né? Eu acho que a gente pode trazer em alguns momentos esse como eu trato, como que a gente utiliza esses recursos, obviamente que sempre embasando cientificamente, quando possível, e trazendo essas novas informações aí dos colegas que trazem da clínica informações para a gente, né? Mas eu acho que agora vale a pena, Cris, você comentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória na fisioterapia, né? A gente sabe da sua expressão para o fisioterapeuta, sabe da sua expressão não só para o fisioterapeuta clínico, né? Mas assim como para a parte da educação, né? Você está há muitos e muitos anos na educação e eu acho que vale a pena a gente trazer para o pessoal que está ouvindo a gente aí um pouquinho da sua história. Acho que é até motivador. A gente sabe que vai ter muitos alunos aqui que estão nos ouvindo e que pode se motivar através da sua trajetória. E só deixando um ponto aqui importante, né? Eu estou aqui, para mim é uma grande honra estar ao lado do meu professor de eletroterapia, né? O Cris foi meu professor de eletroterapia e ele que motivou praticamente a trajetória de toda a minha carreira. Eu falo e me arrepio, me emociono, mas é uma realidade, porque a forma apaixonante com que você sempre tratou seus alunos e tratou os assuntos das aulas, eu acho que acaba transparecendo no dia a dia na sala de aula e isso acaba levando muitos seguidores, né? Eu sou um grande seguidor seu, continuo sempre aprendendo com você e conta um pouquinho aí para motivar mais pessoas a vir junto com a gente. Bom, primeiro de tudo que essa fala sua mostra pra gente quanto é importante a gente ter amigo, né? Se eu merecesse 10% disso aí, eu tava feliz. Mas, de fato, eu sou um apaixonado pela fisioterapia, pela eletroterapia, de uma forma mais específica, né? Pela docência. E agradeço demais as suas palavras.
É sempre um pouquinho complicado a gente falar da gente, né? Eu vou tentar me ater aqui um pouquinho aos fatos, né? Que eu tive a oportunidade de vivenciar, algumas experiências que eu tive, né, Igor? Eu sou filho de uma família de classe média do interior do estado de São Paulo, né? Nasci em São Carlos. E filho de 2 guerreiros, meu pai e minha mãe batalharam muito para a gente poder estudar. Acabei sendo aí um dos primeiros da família a ter a oportunidade de estudar por tanta dedicação, né, esforço dos meus pais. E aí começa uma história que eu julgo muito bonita, né, porque é uma mudança de vida para mim, para minha família, mas de tantos alunos que eu tive a oportunidade de formar, tantos pacientes que eu tive a oportunidade de atender, né, e quando a gente pensa exponencialmente o tanto de aluno que a gente formou e ajuda a melhorar a vida das pessoas, certamente você vai deixando um legado, né? Talvez aí falte um pouco de modéstia nesse sentido, mas não é uma questão voltada diretamente a mim, mas sim ao ofício que eu tive a grande oportunidade, né, de exercer. Então, eu sendo de São Carlos, tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal de São Carlos, cursei fisioterapia lá, e realmente a vida ela traz uma série de situações muito inusitadas para a gente, né? Eu, diferente da maior parte dos profissionais da área da saúde, adoro números, adoro física e tive a grata oportunidade de estudar num berço muito importante da eletroterapia no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Afinal de contas, quando eu me graduei em fisioterapia, eu fui aluno de nada mais, nada menos do que o grande amigo Carlos Eduardo dos Santos Castro, e um outro grande amigo, Nivaldo Antônio Parisotto, né? São 2 nomes que quem estuda a eletrotermia e a fototerapia no Brasil certamente conhecem, né? São 2 expoentes realmente importantíssimos. E assim como você disse, né, que você via em mim uma paixão em ensinar e falar desse tema, eu realmente sempre comento isso com você e até com os nossos colegas na escola, né? Que nós, no início de carreira, pelo menos, na carreira docente, nós somos fisioterapeutas que passam a dar aulas, né? Nós não somos professores de fisioterapia, né? E assim, a gente acaba se espelhando nos nossos mestres e passa a imitá-los, né? E foi isso que eu tentei fazer na minha carreira. Então, se eu motivei alguns alunos, como foi o seu caso, né? Certamente isso é fruto do trabalho direto do Carlão e Nivaldo, porque eu imitei o que eles faziam em sala de aula e eles foram minha grande fonte inspiradora e motivadora no início da minha carreira. Quando me formei, vim a São Paulo para poder estudar um pouco mais e me especializar. E então começa uma fase muito importante da minha vida, que foi fazer a minha especialização em fisioterapia motora na Santa Casa de São Paulo. Sem dúvida, um berço da fisioterapia brasileira, um expoente, um local formador por excelência de grandes profissionais, né? E também tive a grata oportunidade de trabalhar com o Dr. Sérgio Lianza naquela ocasião, que foi um precursor importante também, né? Uma pessoa importantíssima para a eletroterapia brasileira, né? Ele como médico e outros colegas da fisioterapia também. Bom, dado o número de pacientes que a gente atendia ali, o recurso que nós tínhamos, né? A oportunidade que todos os meus professores da Santa Casa também me deram para poder implementar os protocolos que a gente estudava tanto naquele rol de pacientes. Isso me fez crescer muito dentro da eletro e me apaixonar ainda mais por esse recurso. E uma coisa incrível, né? Eu tinha a oportunidade de trabalhar com outros profissionais, né? Com médicos de diferentes especialidades, ortopedistas, médicos do esporte, traumatologistas, reumatologistas, fisiatras, né? Neurologistas, e também lá, riquíssimo no berço da terapia ocupacional, com vários colegas de terapia ocupacional. Então, eu comecei a ter uma visão muito ampla dos recursos, como eles eram enxergados, né, pelas diferentes profissões, e sempre com muita oportunidade de dividir com eles um pouco disso, né? Isso há quantos anos, Cris? Mais de 20, né? Eu creio, 20 anos, 21 anos, né? Isso com as limitações dos recursos que se tinha na época, né? Exatamente. E aí, um pouquinho antes de eu terminar essa especialização,
o professor Carlos Castro, né? Eu vou chamar de Carlão, porque é assim que eu gosto de chamá-lo, pelo carinho imenso que eu tenho por ele, me indica conversar com uma querida, uma pessoa que eu sou apaixonado, que eu tenho muita gratidão, foi a professora Raquel Casarotto. Ela, sem me conhecer, numa época que eu ainda estava ali me dedicando, estudando, trabalhando muito firme, mas eu não tinha muito para oferecer para ela. Ela me conhece, me abre as portas para fazer o mestrado junto com ela, me orientou um mestrado lá na USP, né? E começa uma nova fase muito importante também. Primeiro porque aprendi muito com ela como ser humano, uma pessoa ímpar, sem... não tenho palavras, né, para dizer como a Raquel é uma pessoa especial, queridíssima por todos que a conhecem, uma pessoa de uma integridade incrível, muito democrática, abria o seu laboratório, abria tudo que ela tinha lá, nos ensinava com uma generosidade absurda e sempre com muito respeito, muita humildade com aquelas pessoas que também a motivavam, né? Quantas e quantas vezes eu e ela não conversávamos sobre o potencial do Carlão, do Nivaldo, né? Foi incrível. E conheci muitos colegas que faziam mestrado e doutorado nessa época. Então, já no próprio mestrado fui trabalhar com laser terapia de baixa intensidade. E a partir daí, também, né, já começava a dar os meus primeiros passos como professor de nível superior. Eu não posso deixar de mencionar nunca o Centro Universitário Capital, que fica na Moca, que nessa época estava começando o curso de fisioterapia. E eles apostaram numa geração muito recente, muito jovem de professores, a qual eu tive imenso orgulho e prazer de trabalhar. Cara, conheci gente lá maravilhosa, né? Cássio Siqueira, um grande amigo, Maurício Lima, que trabalha com a gente até hoje, Anice de Campos Pássaro, que também é uma outra querida, né? Pompeu, que trabalhou com a gente depois na Universidade Paulista, hoje professor da USP, Marcinha Berlanga, a Marcinha da Neuro, enfim, cara, tanta gente boa, né? Desculpem aí os nomes que eu acabei não citando, são muitos realmente, mas realmente foi uma experiência muito grande. E a partir dali foram surgindo novas experiências e novas oportunidades. Então passo a dar aula na Universidade de Santo Amaro, na Unisa, né? Eu tive a oportunidade de ser chefiado pelo Sérgio Mingroni, uma outra pessoa que me ensinou muito do ponto de vista administrativo, de escola, o que depois, né, quis o destino que eu viesse exercer também essa função hoje. E lá eu reencontro uma pessoa que é um irmão de outras vidas para mim, que é o Alexandre Cavalieri Gomes, né? Esse cara a quem eu devo tanto também, porque foi lá na Unisa, quando ele deixou a Unisa para exercer uma função numa outra universidade, eu entrei para substituí-lo, não sabia que a minha função seria substituí-lo, que seria absurdamente pior para mim, né, no sentido de que o desafio seria enorme. O Alexandre é detentor de uma didática impressionante, de uma inteligência ímpar, né? E exatamente por isso acabei tendo a oportunidade de reencontrá-lo. Nós tínhamos tido um pequeno momento de convívio em São Carlos, porque eu entrei na graduação, o Ale já estava fazendo mestrado lá, então a gente teve um momento, né, de contemporaneidade em São Carlos, mas com pouco convívio. E ele tinha deixado a Unisa para exercer uma função administrativa numa outra universidade, que é a Universidade Paulista, e naquela época, então, ele procurava um professor de eletroterapia, porque na Unip ele precisava de mais alguém para ajudá-lo com a disciplina. Ele trabalhava o professor Richard Lebano, mas ele precisava de mais um professor, dado o número de unidades que ele tinha que gerenciar. E numa grata oportunidade divina também, eu encontro com o Alexandre e ele me convida para vir para a Unip, né? Dali começamos esse trabalho na Unisa, na Unip também, até que surge a oportunidade de passar a trabalhar na Unicid também como professor de eletroterapia. Aí já o Richard Lebano estava trabalhando lá, já tinha conhecido o Richard na Unip, né? E passo a trabalhar com o Richard também na Unicid. E você vê, né? Eu fui um cara que fui muito abençoado, sabe, Igor? Porque quem conhece o Richard também sabe o nível de pessoa que ele é, né? É um dos poucos que a gente conhece nessa vida que é uma unanimidade, acho que eu posso dizer isso. Todo mundo gosta do Richard e respeita o trabalho dele, né? Sim. Então eu fui tendo a oportunidade de, desde muito cedo, ter pessoas desse gabarito, sabe, cara? Ao meu lado, que me incentivaram demais
Até que o Alexandre, então, deixa a Unip, passa a exercer a função de direção na Universidade Metodista e me convida também para ir para a Metodista participar de um processo seletivo, que eu participei, fui aprovado e comecei a dar aula também de eletroterapia lá. Então, conheci muitos alunos ao longo desse processo, porque você imagina, né, trabalhando nesse grande número de universidades e aos finais de semana sendo convidado para dar aula em pós-graduações. E aí foi quando eu conheci o Brasil inteiro e tenho amigos espalhados no Brasil inteirinho, justamente por essas oportunidades que a vida me deu, né? E ao longo do tempo, já me alongando, né, desculpa, mas são nomes que eu não posso deixar de citar, porque depois conforme o tempo foi passando, eu fui tendo a oportunidade de assumir algumas outras funções dentro da Universidade Paulista, onde eu estou até hoje, como coordenador geral do curso de fisioterapia, responsável nacionalmente por esse curso, e naturalmente convivendo com muitos professores, né? E aí, muitos que foram meus alunos passaram a trabalhar comigo. Eu acho que ao longo de tantos anos estudando eletrotermofototerapia, aplicando na clínica, conversando com as pessoas, conversando com diferentes profissionais, você sabe, a gente participou de treinamentos, né, para médicos na Escola Paulista de Medicina. Sim, não é verdade? Com o professor Hélio Plappler, né? Exatamente, um outro querido, né? Uma pessoa incrível. Tivemos uma oportunidade de falar um pouco sobre bases e conceitos físicos de interação laser-tecido para a formação de fonoaudiólogos, né? Claro que incapazes de ensinar a aplicação do laser para a fonoaudiologia especificamente, mas a parte de fundamentação, que a gente teve essa oportunidade, falar um pouco de corrente elétrica, ultrassom, laser para terapeutas ocupacionais da Santa Casa. Um período, eu passei 10 anos como preceptor no Hospital Ipiranga, um centro importante de trauma, né, onde a gente começou a usar esses recursos para recuperação precoce, mobilização precoce, retirada do leito, né, por 10 anos fazendo isso. Então, enfim, eu acho que a gente tem uma vivência, uma experiência que talvez possa ser útil para o pessoal que já tem trabalhado com isso e quer se manter atualizado de uma forma mais simples, e o pessoal que está chegando agora, né? Eu acho que, como você mesmo sempre fala, né, acho que é até uma forma de devolver um pouco tudo que você recebeu desse monte de profissionais tão gabaritados, devolver um pouquinho toda essa bagagem que você conseguiu ir agregando nesses mais de 20 anos de carreira. E acho que é importante a gente também informar o pessoal que estão nos ouvindo que a ideia é trazer também esses especialistas para contribuir com a gente, né? Então, todos esses nomes que foram citados, entre outros nomes de profissionais que trabalham, que gostam de conversar, de bater um papo sobre eletrotermofototerapia, para que eles tragam a experiência deles aqui, a experiência clínica, a experiência em pesquisa. A gente sabe que nós temos, dentre esses diversos nomes citados, alguns profissionais que estão mais voltados para a parte de pesquisa, outros profissionais mais clínicos, e acho que trazer essa vivência de cada um desses profissionais é muito importante, né, para que a gente tenha até diversos, na verdade, informação de experiências diversas em vários locais, em vários centros de pesquisa, em várias clínicas diferentes. Ah, sem dúvida, cara. E outra, né? Eu fico curioso, eu quero ouvir esse povo todo. Sim. Porque, lógico, ao longo dessa trajetória toda, eles também continuaram se desenvolvendo, né? E é incrível, daí surgem até outras pessoas pelo caminho, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar com o Felipe Lacerda, que depois acabou indo mais para a área da estética. Hoje tem chegando outros colegas valorosos. A Aline, Fernanda Machado tem feito trabalhos muito bonitos, né, na área de saúde da mulher, estética, termoterapia, parte de oncologia, né? Então a gente tem muita gente legal que a gente vai querer trazer aqui para a gente fazer esse bate-papo de uma forma muito leve e trazer a expertise deles. É aquilo que a gente sempre comenta, né, Igor? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem que aprender, né? A gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que falta muito ainda para aprender, e certamente essas pessoas trarão para a gente informações muito relevantes. E aí, cara, entra até uma questão do nome, né? Por que vai chamar eletroterapistas?
né, o nosso projeto. Foi uma brincadeira, um joguete, né, que a gente começou, a Eletro terá pistas, né, teremos dicas, traremos dicas aqui muito dirigidas, numa linguagem fácil, acessível, né, e que fique claro, é um projeto para todos os profissionais da saúde que trabalham com eletrotermoterapia. Né? Então a gente vai conversar sobre as diferentes aplicabilidades e trazer diferentes profissionais também, não só fisioterapeutas. É claro que a gente cita uma série de fisioterapeutas, porque por ser a nossa formação de base, você tem um pouco mais de contato, mas imagina, né, quem sabe a gente traz pessoas que foram tão importantes, o próprio professor Hélio, como você já citou, né, que é médico, a Maria Cristina Chavantes, sem dúvida, né, que foi uma pessoa muito importante na nossa formação também, que abriu muitas portas para nós. Não podemos esquecer o pessoal do Odonto. Sem dúvida, a gente tem um time, né, muito forte da odontologia que vem para cá, que são nossos amigos, trabalham conosco na universidade, que vão trazer uma série de informações relevantes, colegas da acupuntura, médico veterinário. Então, assim, eu acho que vai ser muito democrático, vai ser um grande barato fazer isso aqui. Eu não vejo a hora da gente começar a desenvolver esses episódios. E aí, como você falou, né, os primeiros episódios aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre as bases, vamos nivelar, porque os alunos, aqueles colegas que estão começando agora, para eles poderem se apoderar aí desse conhecimento e poder desenvolver, né? Até porque é aquilo que a gente sempre falou, né, Igor? A eletroterapia não cabe a gente ficar fazendo receitinha, protocolinho, né? Então, a única forma disso acontecer é trabalhar com qualidade, segurança, enfim, a gente entender o que é um recurso, qual a interação dele com o tecido, quais são as alterações fisiológicas esperadas, o porquê que se indica em determinado momento e não em outro, a questão de dosimetria, quais são as contraindicações, qual a forma correta de se aplicar, enfim, tem N situações aí que a gente aos poucos vai conversando e vai esmiuçando e trazendo para o pessoal. E eu acho, cara, também que vale a pena a gente comentar o seguinte, né? A participação do pessoal vai ser muito importante, trazendo questões, pedindo ou sugerindo temas para a gente abordar, né? E para que todo mundo possa receber esse conteúdo prontamente, a gente já montou no Telegram um grupo chamado Eletroterapistas, pelo qual a gente vai se comunicar com essa audiência desse podcast e informar quando tem episódio novo, novidades, novas publicações, enfim, tudo que tiver na área de eletroterapia, eletrotermofototerapia, né? Novos recursos, novos equipamentos, fazer comparação entre equipamentos, enfim, né? Eu acho que é deixar todo mundo bem informado de uma forma prática, na palma da mão, e para o cara poder usar e consumir esse conteúdo onde ele estiver. Está em casa, está no caminho para o trabalho, no caminho de volta para casa, está viajando, enfim, de onde ele estiver e poder fazer uso disso aqui. Eu acho que vai ser um grande barato, eu não vejo a hora de começar esse projeto e espero que todo mundo esteja com a gente já no episódio 2, onde a gente já vai começar a trazer aí conteúdos efetivamente da Eletrotermofoto, né? É isso aí, Crisel. Então, em breve a gente vai colocar o segundo episódio, todo mundo vai poder aproveitar bastante desse conteúdo e agradeço a todo mundo que está participando. Convide seus colegas, quem tem interesse, convide a participar, a ouvir. Quanto mais interação a gente tiver, obviamente melhor, a gente consegue até ir guiando os nossos episódios. Tá bom, galera? Valegão, eu que agradeço a parceria, você sabe que é um prazer estar com você é um irmãozão que a vida me deu e fazer parte desse projeto aqui, tendo você junto, para mim é uma alegria enorme, eu tenho certeza que a gente vai produzir muita coisa legal e que o pessoal vai ficar satisfeito com o que a gente vai trazer. A gente espera a participação de todo mundo, mais uma vez, reforço, é uma casa aberta para todos os profissionais da saúde e a gente está aqui para receber todas as sugestões de temas de vocês, perguntas, que isso vai nos dando suporte, né, para fazer uma coisa que seja realmente de interesse, super legal e leve, tá bom? Grande abraço, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, galera, um abraço.